TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, salve Maria Imaculada. Está começando mais um programa Só o Amor Constrói pela TV Imaculada. Lembrando que você é convidado a participar conosco por meio do nosso telefone, que é o 6733492358, como também você é convidado a participar mandando uma mensagem no nosso WhatsApp, que é o 67993470532. Você pode nos falar como está chegando o programa até você, colocar também seu pedido de oração, que no quarto bloco nós sempre temos o nosso momento oracional. Aí nós rezaremos por você, pelas suas necessidades, como também a necessidade de sua família, em especial a necessidade de todos da sua casa. E no programa de hoje, queridos irmãos e irmãs, nós vamos entender um pouquinho mais sobre a Páscoa, o mistério da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A teologia, ela nada mais é do que a ciência que estuda Deus. E estudar Deus é estudar também o evento, ou até podemos dizer, a pessoa de Jesus Cristo, a sua encarnação por meio do presépio, quando veio a essa terra, no seio da bem-aventurada Virgem Maria, e também por meio de toda a sua manifestação durante o período que viveu na terra. E um dos períodos mais importante, ou podemos até dizer singular para nós cristãos católicos, é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que a Igreja, na sua sabedoria, nos coloca o período quaresmal. Período quaresmal para que a gente tenha esta oportunidade de nos prepararmos por meio da oração, do jejum, da esmola e também da convivência com os nossos irmãos, que também vive esse carisma, que vive o Evangelho de nosso Senhor enraizado em seus corações. E a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nós vamos celebrar no Sábado Santo, na Vigília Pascal, é dia de nos alegrarmos. É um dia importante para nós, é o dia que faz todo o sentido daquilo que nós buscamos, que é a busca por Deus. Não é à toa que Francisco de Assis tinha como princípio a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Como já falei no programa passado, Francisco de Assis ele admira 3 dimensões de Jesus. Além de todas as outras, ele coloca 3 como as principais, que mais tarde vai se tornar o tripé franciscano, que é a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo do presépio. Depois vem a cruz de nosso Senhor, o Cristo crucificado, a paixão de Jesus Cristo. Também vem o Cristo na Eucaristia, o Cristo ressuscitado, o Cristo que está presente no meio de nós. E Francisco de Assis sempre ressaltou essa importância, durante toda a sua vida, a importância de termos essa proximidade, nos aproximarmos de Jesus, ou seja, nos aproximar do Cristo ressuscitado que está conosco todos os dias de nossas vidas. Não é à toa também que São Maximiliano Maria Kolbe, bebendo desse carisma franciscano, traz para sua obra, a obra da Milícia da Imaculada, a obra da Imaculada, toda essa dimensão do Cristo ressuscitado. Que nós possamos também termos em nossos corações, termos em nossos objetivos sempre a busca de termos mais contato, mais intimidade com o Cristo ressuscitado. Por isso, no programa de hoje, Só o Amor Constrói, nós vamos trabalhar o tema da Páscoa, para que assim nós possamos vivenciar esse momento ápice da Igreja com mais alegria, com mais entendimento. E no próximo bloco, nós teremos um convidado que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre essa dimensão. É o Railson Araújo, teólogo, que vai nos ajudar. E você continue aí conosco, nós voltamos na sequência.
Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você é convidado a participar conosco do nosso programa pelo nosso telefone, que é o 6733492358, ou você pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, 679-9347-0532. No programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Comigo hoje, aqui no programa Só o Amor Constrói, está o Railson Araújo, que é teólogo. Bem-vindo, Railson, ao programa Só o Amor Constrói. Obrigado, Frei. Uma alegria estar aqui com vocês nesse programa, partilhando de um tema tão importante, né? Celebrando, né, essa semana tão importante para nós, cristãos. Railson, antes de começar o nosso bate-papo, você pode se apresentar para que o pessoal de casa possa conhecer um pouquinho mais sobre você? Perfeito, sou o Railson, estou aqui da Diocese de Campo Limpo, aqui na Grande São Paulo. Sou pernambucano de nascimento, mas cheguei muito cedo aqui em São Paulo, então acabei não herdando o sotaque, né, igual minha mãe, que conserva o sotaque até hoje. E sempre estou muito envolvido aqui com a minha paróquia, né, que é o Santuário São José Operário. Fui coroinha, catequista, ajudei na Escola da Fé, dei formação para Cristo, né? E isso só confirmou aquilo que o Senhor colocava no meu coração como vocação para servir a igreja e servir na formação do povo de Deus, através da reflexão catequética e também reflexão teológica. Depois fui para a teologia, hoje colaboro com a formação dos catequistas, né, de 2 dioceses, aqui na minha diocese de Campo Limpo, também na diocese de Jundiaí, que é uma cidade próxima aqui, né, uma cidade aqui na região da Grande São Paulo. E também tenho atuado na comissão do sínodo aqui da minha diocese. Nós temos esse processo sinodal, teve início lá em 2021, vamos até 2024, até outubro de 2024. Tenho sido um desses membros que tem contribuído também dentro do movimento da renovação carismática, né? Servindo o Ministério de Pregação e no núcleo de diálogo católico pentecostal. Então, isso é um pouquinho do apostolado que eu tenho exercido aí atualmente. Railson, o nosso tema de hoje é a Páscoa. Então, nada melhor do que começar com a pergunta: o que é a Páscoa? Bom, a Páscoa é essa grande celebração que vem da tradição judaica e depois ela é ressignificada pelos cristãos. Tá? Então, primeiro ponto, os judeus celebram a Páscoa fazendo memória, então, da passagem, o Pessa. Pessa é essa passagem, Páscoa é passagem, ou seja, os judeus que passaram pelo Mar Vermelho, uma vez que estavam naquela situação de opressão terrível por conta dos egípcios, e o Senhor então elege esse libertador, que é Moisés, que vai conduzir o povo de Deus nessa travessia e nessa caminhada com uma terra prometida. Só que o processo da travessia do mar é um dos momentos mais tensos, né? Todo esse processo de saída ele é bastante complicado, nós temos diversas situações ali que se transformam em rosco nesse processo de libertação, mas o limite, né, a grande prova de fogo foi que, sem dúvida, a travessia do Mar Vermelho. E eles passaram a pé enxuto e quando os adversários vieram atrás, o mar se fechou. Então, por ser um feito enorme, isso foi transmitido de geração em geração e celebrado depois numa grande festa, né? Ganhou um significado ritualístico e um significado religioso. A passagem, então, do povo pelo mar. Depois os cristãos vão ressignificar essa Páscoa. Quem é que passa agora? Qual é a passagem? Jesus, que passa pela morte para nos dar vida e resgatar os justos. Então, nós cristãos, celebrando a Páscoa, ressignificada por Jesus de Nazaré. Não mais a passagem pelo mar, mas o Cristo que passou pela morte e por ele ter passado pela morte, ter resgatado os justos e principalmente inaugurado para nós o paraíso. Por isso que nós cristãos, então, acreditamos que a morte também é uma passagem na qual nós, tendo vivido em coerência com os valores do reino do Evangelho, adentraremos na comunhão dos santos e entraremos no reino dos céus. Railson, a gente sempre escuta na celebração da Páscoa judaica. Qual a diferença da Páscoa celebrada hoje, a Páscoa judaica, da Páscoa cristã, a qual nós celebramos? Certo. Bom, a Páscoa judaica, primeiro o caráter, né, memorial dela, que é diferente do nosso, nós fazemos memória de Jesus,
enquanto os judeus estão fazendo memória em relação à travessia deles no mar e todo esse processo de libertação que Deus foi conduzindo ao longo da história, né? Então, uma festa que prepara a da Páscoa, ou também um outro nome de chamar a festa da Páscoa, é a festa dos ázimos, dos pães ázimos, isto é, o pão sem fermento, no qual eles fazem memória, então, do Senhor que providencia esse pão e foi alimentando o povo durante esse tempo de travessia. Eles também, nessa ceia judaica, isso até os dias de hoje, né, os judeus celebram a Páscoa. Inclusive, hoje é o início, né, Frei? Os judeus estão começando a celebrar a Páscoa hoje, né, na tradição judaica. Eles não celebram apenas um dia, eles se estendem por mais tempo, assim como nós cristãos, né? Nós também celebramos por mais dias, na verdade, né? Então, eles, nessa ceia de Páscoa, além desse pão sem fermento, eles também têm essas ervas amargas, no qual eles fazem memória desse tempo de amargura lá no Egito, mas que agora a amargura fica só no paladar, porque o Senhor libertou, o Senhor conduziu eles através desse caminho de travessia, e agora eles não são mais escravos do Egito. Tá? Então, a diferença está tanto nesses elementos simbólicos, né, e também essa dimensão ritualística. Né? Os judeus, então, celebram mais essa dinâmica da casa, da família, da ceia, enquanto nós, cristãos, nós concentramos a nossa celebração na dimensão litúrgica. Não é que a gente não celebre em casa, né? Mas o almoço do domingo de Páscoa, ele tem ali a macarronada da mãe, da avó, a gente abre ali o vinho, o refrigerante, o suco, mas estamos muito mais nos confraternizando do que celebrando propriamente a Páscoa, né? Geralmente a Páscoa cristã, ela está, não é que deve ser assim, geralmente nós celebramos dentro do ambiente religioso, do espaço litúrgico. Sobre os símbolos pascais a qual nós utilizamos, né? Quais são esses principais símbolos da Páscoa cristã e qual a importância de um dos símbolos que é o Círio Pascal para nós? Certo, perfeito. Pegando aqui os símbolos que nós herdamos da tradição judaica e acabamos ressignificando ele para a tradição cristã. Um dos símbolos aqui é o cordeiro. O cordeiro é o próprio Cristo, né? Então, o cordeiro é esse animal que está presente na ceia pascal e que em Jesus de Nazaré ele vai ser ressignificado, porque Jesus se torna o próprio cordeiro. Então, nós cristãos não trazemos o cordeiro para a nossa mesa, mas nós vamos nos dirigir ao Jesus que é o próprio cordeiro. Ou seja, o cordeiro é aquele animal que é levado para o sacrifício, é levado para o templo. Jesus é o verdadeiro cordeiro porque ele é o sacrifício do Pai. O Senhor oferece o seu próprio Filho por nós. Então, o cordeiro é um símbolo muito bonito, atrelado aqui, não só à festa judaica, da Páscoa judaica, como também a Páscoa dos cristãos. Então, o cordeiro aparece nas alfaias litúrgicas do nosso altar, na veste do sacerdote, no nosso círio pascal, né? O cordeiro está ali muito presente, sendo então o próprio Cristo, né? A própria hóstia ali, quando o sacerdote ergue para ser consagrada, é Jesus, esse cordeiro sendo imolado por nós. Também um outro elemento, um outro símbolo que marca bastante a Páscoa cristã é o peixe, né? Marca tanto a quarta-feira de cinzas, quando nós iniciamos essa caminhada do tempo quaresmal, volta a aparecer na sexta-feira desta semana, na qual nós jejuamos e nos abstemos de carne, assim como na quarta-feira, e o peixe, ele está muito atrelado ao cristianismo primitivo, por conta de como se escreve, né? Como se escreve peixe em grego, aquelas iniciais foram ressignificadas apontando para Jesus, Salvador dos homens, né? Então isso também é um símbolo pascal. E trazendo para a nossa liturgia cristã, o pão, o vinho que nos acompanha na dinâmica da Eucaristia. Amanhã nós vamos celebrar a quinta-feira de lava-pés, mas também da instituição da Eucaristia, na qual pão e vinho estão ali bem presentes, né? O fogo está presente, o Senhor, que é essa luz que ilumina as trevas, também é um símbolo pascal. A água que nos purifica. No Sábado Santo nós temos ali os catecúmenos que recebem o sacramento do batismo, ou seja, o Senhor que nos redimiu por meio do seu sacrifício da cruz. A própria cruz também é um símbolo da Páscoa. E o Círio, né? O Círio que vai ganhar destaque ali no Sábado Santo e que é o próprio Cristo, né? Então, a missa de sábado, ela começa com um rito diferente, ela começa do lado de fora da igreja,
no qual o sacerdote abençoa o fogo, crava ali as chagas no círio, e o sacerdote ou o diácono adentra na igreja, que estão com as luzes apagadas, somente com a luz do círio, ou seja, é o próprio Cristo passando ali pela morte, né? Como diz o Catecismo da Igreja Católica, o Cristo que desceu aos infernos, ele passando por esses infernos, iluminando, resgatando os justos, e aí quando o sacerdote chega lá diante do altar, vai proclamar a Páscoa através do pregão pascal. Railson, nos dias de hoje a gente sempre tem colocados para nós alguns símbolos, entre ele o coelho. O que se associa o coelho com a Páscoa, também o chocolate, o ovo de Páscoa? Tem alguma coisa a ver ou é algo mais comercial? Perfeito, então vamos lá. Outras civilizações celebravam não a Páscoa, mas celebravam a chegada da primavera. Tá? Esse ponto aqui é muito importante. Inclusive, em diversas tradições de outras culturas, né? Outras culturas pagãs ou culturas nórdicas, principalmente aqui na cultura nórdica, na mitologia nórdica, nós temos a chamada deusa da primavera, que é Eostre, tá? Eostre é a deusa da primavera. Se você estiver em casa aí e você pesquisar na internet Eostre e jogar lá no imagens, você vai perceber que Eostre é uma mulher rodeada por flores e ela carrega nessa imagem, nos seus braços, uma lebre ou um coelho. Muito interessante, porque é daí que surgiu o coelho. E aí nós temos, né, um conto que é o seguinte: a deusa Eostre estava brincando com as crianças e ela brincava com um pássaro. E ela, para gerar ali um entretenimento para as crianças, ela vai transformar aquele pássaro em uma lebre. E as crianças ficam muito felizes com aquela lebre, só que quando ela tenta transformar aquela lebre em um pássaro novamente, ela não consegue, ela precisa esperar a outra primavera para que ela pudesse transformar aquela lebre numa ave novamente. Chega a outra primavera, ela consegue transformar. E aí essa ave vai então botar ovos e as crianças pegam esses ovos e vão ali pintar esses ovos. Então aqui nós temos tanto o coelho, né, que é a lebre, aqui, né, ou barra coelho, e os ovos aí presentes. Então isso derivou ali da mitologia nórdica, né, por conta da deusa Eostre, e isso chegou na tradição nossa, né? E aí essa mudança de ovos colocados por um pássaro para ovos de chocolate, isso vem da década de 60, ou seja, faz pouquíssimo tempo, com os Estados Unidos, né? Então os norte-americanos, assim como eles transformaram o Natal em uma grande data comercial, trazendo aqui a figura do Papai Noel, eles também fizeram uma adaptação ali na Páscoa, por meio dessa mitologia nórdica, transformando esses ovos em ovos de chocolate para serem comercializados. Railson, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, tá? A gente volta na sequência ainda com o nosso bate-papo no próximo bloco. E você de casa, continue conosco. Na sequência, nós ainda vamos conhecer um pouquinho mais e um pouquinho mais refletirmos e rezar sobre a Páscoa. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você é convidado a fazer parte do programa, como também você é convidado a nos ajudar se tornando um Millet. Ligue para nós, peça mais informação, como que você pode nos ajudar a levar a palavra de Deus a muitos lares. Lembrando que no programa de hoje nós estamos conversando com Railson, que é teólogo, e conversando um pouquinho sobre o tema da Páscoa, tentando entender um pouquinho mais para bem vivenciar esse momento tão esperado por nós que está se aproximando, que é a Páscoa de Nosso Senhor, a sua ressurreição. Railson, continuando o nosso bate-papo sobre esse tema que é super importante para nós, que é a Páscoa, onde na Sagrada Escritura vai ressaltar a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento já faz alguma menção sobre isso, ou só no Novo Testamento que nós vamos encontrar relatos sobre a Páscoa? Certo. Nós temos o Antigo Testamento como uma grande referência para interpretarmos o Novo Testamento. Nós, como cristãos, então,
em hipótese alguma, podemos menosprezar o Antigo Testamento. Então, a gente compreende o Novo Testamento, iluminados pelo Antigo, como também compreendemos o Antigo Testamento, iluminados pelo Novo. Então, nós temos ali no livro do Êxodo, como tenho falado aqui bastante, né, a experiência do Êxodo, Moisés, etc., de maneira específica no capítulo 12. É ali que nós temos, então, esse primeiro direcionamento da festa da Páscoa judaica, aparece no Êxodo 12. Tá? Depois, nós vamos ter outros textos, outras menções, que vão aludir acerca do Messias, não propriamente ligado à Páscoa, mas ligado ao seu sacrifício. Pode recordar aqui, por exemplo, o servo sofredor de Isaías. Então faz uma menção, não propriamente à Páscoa, mas à paixão, esses episódios são as cenas que nos preparam para a Páscoa. Chegando no Testamento, lembrando que Jesus é um judeu, um bom judeu, os seus discípulos, né, ele forma o seu discipulado por judeus, Maria uma judia, José um judeu, eles celebram, então nós vamos ver no Novo Testamento, Jesus celebrando a Páscoa, né? Então, o Evangelho de hoje, por exemplo, Mateus capítulo 25, ou Mateus capítulo 26, perdão, nós temos Jesus justamente preparando a Páscoa, uma ceia da Páscoa. O Evangelho de ontem foi a mesma cena, só que retirado do capítulo 12 do Evangelho de João. E Jesus estava fazendo o quê? Mais uma vez, a Páscoa, né? Então nós vemos Jesus celebrando a Páscoa, sendo um bom judeu, mas é claro, agora Jesus está ressignificando todo aquele simbolismo de sacrifício, de passagem, agora ele está assumindo esse protagonismo porque é ele o próprio Cordeiro. Já não mais precisamos imolar o Cordeiro, porque Jesus foi imolado pelo seu Pai. Railson, nós nos preparamos para a Páscoa, mas antes da Páscoa se inicia ali a Semana Santa, com o Domingo de Ramos, mas nós temos a Semana Grande, né, que algumas pessoas vão chamar. Você poderia falar um pouquinho dessa preparação para a Páscoa mediante a Semana Santa, quarta-feira, a qual celebra a celebração, o ofício das trevas, também o lava-pés, como também a morte e crucificação de nosso Senhor? Bom, no domingo nós demos início, então, celebrando, fazendo memória da chegada de Jesus a Jerusalém. A liturgia, então, também ela muito particular, com 2 evangelhos sendo proclamados, um na porta da igreja, um outro dentro da liturgia da palavra de maneira convencional. O da liturgia da palavra já é o texto da paixão, enquanto que o texto proclamado, lido antes, logo no início da missa, é o texto no qual Jesus é aclamado pelo povo. É muito comum nós escutarmos algumas pessoas dizendo: a mesma multidão que aclamou Jesus como rei foi a mesma que disse crucificam, e não é bem isso que o texto diz. O texto deixa claro que são grupos distintos. Um é aquele que aclama Jesus e o outro é o grupo que é influenciado pelas lideranças religiosas da época, muito provavelmente ali o Sinédrio, que vai tramar ali, vão escolher por Barrabás no lugar de Jesus. Então, é importante que isso seja dito. E é assim que nós adentramos nessa Semana Maior, na Semana Santa, com os textos girando sempre em torno desses últimos dias de Jesus, né? Desses últimos 3, 4, uma semana, depende do evangelho que você pega. Né? Na quarta-feira, na tradição popular, é um dia que nós fazemos memória do encontro de Jesus com a sua mãe. Né? Então, trazemos a imagem de Nossa Senhora das Dores, o ofício das trevas, está muito ligado aí, enquanto que o evangelho fala do encontro de Jesus com o traidor. Né? Jesus então colocando em evidência que o traidor está ali no meio deles e vai apresentar ali Judas, que vai se retirar do grupo dos 12, né? Se retira do grupo dos discípulos. Amanhã, então, nós temos uma celebração, 2 celebrações muito especiais. Né? Primeiro, pela manhã, a chamada Missa do Crisma, no qual nós temos a grande unidade das igrejas particulares, todo o clero celebrando com o seu bispo. É a missa na qual o bispo abençoa os óleos santos, né, os óleos que serão utilizados nas ordenações sacerdotais, nas missas de crisma, na unção dos enfermos, né, todos esses óleos são abençoados na quinta, amanhã pela manhã, e na missa da noite, nós temos, olha que interessante, nós celebramos a Eucaristia, só que o evangelho não é o da instituição da Eucaristia. O evangelho de amanhã à noite é justamente o evangelho do lava-pés, ou seja, o Senhor que vai se entregar por nós,
por meio do sacrifício da cruz, antes de se despedir, ele continua servindo e nos ensina o serviço. Vai lavar os pés dos discípulos. Aliás, essa é uma ótica muito interessante de João, né? Porque Mateus, Marcos e Lucas registram a ceia sob a ótica da Eucaristia e João optou por descrever a ceia por meio do serviço, Jesus lavando os pés. Mas não é por isso que o lava-pés não aparece na liturgia. Vai aparecer na leitura, né? Na leitura da carta de Paulo aos Coríntios. Nós temos então Paulo relatando, eis que naquela noite me foi transmitido que o Senhor tomou o pão, abençoou. Então a Eucaristia está presente, só que na leitura da carta de Paulo aos Coríntios, enquanto o Evangelho está dedicado ali ao lava-pés. E é muito interessante que a Quinta-feira Santa marca o início do tríduo. Então não pense em celebrações específicas, a quinta, a sexta, o sábado. O tríduo ele é um conjunto, então nós começamos a celebrar na quinta e observem que amanhã, no final da missa, não terá a bênção final. Nós saímos em silêncio da igreja, o sacrário fica vazio, porque é justamente essa ideia. Jesus foi capturado, foi retirado do nosso meio. Então nós vamos sair da igreja, o altar é desnudado e sem a bênção final. E voltaremos na sexta para celebrarmos a paixão. Não tem missa neste dia, lembrando que nós estamos entre duas celebrações, né? A Quinta-feira Santa e o Sábado Santo. Não teve bênção final aqui na quinta, celebramos a sexta sem a missa e voltaremos no sábado para celebrarmos com alegria a ressurreição do Senhor. No Sábado Santo, então, o sacerdote adentra na igreja, em silêncio, se debruça ali diante do altar, nós temos a veneração da cruz, há comunhão deste dia, mas não há consagração, porque não há missa, tá? E aqui talvez alguém possa estar se perguntando em casa, mas por que não há missa na sexta-feira? Lembrando que na missa nós celebramos a paixão do Senhor, mas também celebramos a sua ressurreição. Quando comungamos o corpo do Cristo ressurreto. Quando o sacerdote parte ali a hóstia, é a paixão. Quando ele une-nos à presente e diz, eis o Cordeiro de Deus, ele está nos mostrando Jesus ressuscitado. Ou seja, o nosso grito de aleluia, a nossa felicidade pela ressurreição, esse canto só será proclamado no dia seguinte, no Sábado Santo. Tá? Então pense sempre o tríduo como uma única celebração. Railson, nós estamos nos preparando e vamos viver a Vigília Pascal, né? Que é a celebração importantíssima para nós. Depois da Vigília Pascal, a igreja nos chama a viver a oitava da Páscoa. O que se celebra na oitava da Páscoa? Como é que é colocado a liturgia nesse período? Então, Frei, como nós falávamos no primeiro bloco, os judeus estão começando a celebrar a Páscoa judaica hoje e assim se estende, né? E nós, cristãos, também, uma vez que nós somos herdeiros dessa tradição judaica, nós também celebramos a Páscoa por dias, não apenas no domingo. Então, no domingo é o grande dia que nós proclamamos ali, o aleluia, que Cristo está vivo, mas é a grande festa do cristianismo. A Páscoa é a grande festa cristã, é a grande celebração nossa. Vale recordar aquilo que diz o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Por isso que essa celebração, ela não pode ser resumida apenas em um dia, né? Então nós estendemos essa celebração por 8 dias, né? Nós chamamos a oitava da Páscoa, então continuamos celebrando esse tempo pascal, nós continuamos a desejar feliz Páscoa para as pessoas, e a liturgia vai nos mostrando, então, esses primeiros passos do ressuscitado, como também isso no Evangelho, enquanto que na primeira leitura, nós vamos ler, então, a descrição do livro do Atos dos Apóstolos. Vai ser o livro que vai nos acompanhar, não só durante a oitava, mas durante todo o tempo pascal, porque nós vamos acompanhando como foram os primeiros passos ali do cristianismo primitivo, como que eles foram impulsionados, né, por essa graça que foi testemunhar a ressurreição de Jesus. Railson, nós já estamos quase chegando ao final do nosso programa, do nosso bate-papo, no caso, né? Você poderia deixar uma mensagem para o pessoal de casa sobre a importância de vivenciar bem esse momento? Bom, Frei, eu vou recomendar algo que eu também me auto-recomendo, vamos dizer assim, e que eu tenho partilhado com as pessoas em todos os lugares, né, no qual tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre a Páscoa, eu tenho mencionado um pouquinho sobre isso.
A Páscoa, ou melhor, a liturgia no todo, ela não pode ser uma repetição, porque liturgia não é uma repetição. Inclusive, muitos liturgistas, né, eles têm procurado fugir um pouco daquela ideia de ciclo litúrgico, né, de maneira circular, mas eles têm falado de uma espiral, isto é, nós vamos dando voltas, mas vamos sempre avançando. Nunca é igual, nunca é a mesma Páscoa. Esse aqui é o primeiro recado que eu quero partilhar com todos vocês que nos acompanham aí de casa. É uma nova Páscoa, é um novo tempo. Né? Então, não pense que é mais uma paixão, é mais uma Páscoa. Não, a Páscoa de 2023, ela é única, ela é irrepetível. Ela não é igual a de 2022, ela não será igual a de 2024, se o Senhor quiser o pregar no lar. Então, ela é sempre única. Então, viva este tempo de maneira única. Mergulhe nos textos da paixão, nos textos amanhã na ceia do Senhor. É muito bonito quando o padre fala ali, né? Logo no início da oração eucarística, o Senhor tomou o pão e esta noite é hoje, exatamente, e hoje é agora. Nós não estamos fazendo memória simplesmente, não estamos repetindo. O Senhor está celebrando hoje, no agora. E o que o Calvário nos diz hoje? O que a ressurreição nos diz hoje? Então, se nós mergulharmos de maneira única neste tempo, muito provavelmente que nós vamos assim, ter frutos extraordinários. Do contrário, a gente cai numa mesmice, numa mera repetição, e o Senhor não está nos convidando a nos familiarizarmos, a simplesmente nos acostumarmos com aqueles gestos, com aqueles ritos. Não, é esta Páscoa deste ano, de maneira irrepetível. Assim nós vamos colher frutos para a nossa vida e para a vida da nossa comunidade, sim. Railson, muito obrigado pela sua participação e contribuição no nosso programa Só o Amor Constrói. Com muita alegria nós o acolhemos aqui e já esperamos que você tenha uma oportunidade de voltar uma próxima vez para partilhar um pouquinho mais sobre o seu conhecimento conosco. Obrigado, Frei, obrigado pelo convite, agradeço a equipe da produção, quem entrou em contato. E, bom, precisando, só chamar, até uma próxima. E desde já, Frei, feliz Páscoa para você. Deus abençoe. E você de casa, continue conosco. Nós voltamos na sequência com o nosso momento oracional. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. No programa de hoje nós tivemos a participação do teólogo Railson, que nos ajudou a entender um pouquinho mais sobre a Páscoa e nos apresentou a diferença da Páscoa cristã para a Páscoa judaica, a qual nós pegamos como herança muitos de seus jeitos de celebrar, de seus métodos de celebrar, nós pegamos e ressignificamos para a dimensão cristã, né? Então nós entendemos um pouquinho. Então, para isso também, para nos prepararmos para esse momento forte da igreja, que é a Páscoa de Nosso Senhor, que nós possamos agora fazer o nosso momento oracional, em especial rezando por cada um de nós, pela nossa conversão pessoal. Então, para isso, tracemos sobre nós o sinal da nossa fé. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como a Mãe recorro, a vós me aproximo, e gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés, e não desprezeis as minhas súplicas. Amém. Rezemos. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe,
Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Oremos. Ó Deus, que deste à Igreja e ao mundo São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote e mártir, ardente de amor pela Virgem Imaculada, inteiramente dedicado à missão apostólica e ao heróico serviço ao próximo, pela sua intercessão, concede-nos sem reserva para o bem da humanidade, imitar na vida e na morte o Cristo teu Filho, São Maximiliano Maria Kolbe, incansável apóstolo da Imaculada, mártir da caridade, patrono dos nossos difíceis tempos, rogai por nós. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, possamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora, também pedindo a intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe, que nos ajude cada vez mais a seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim nós possamos todos os dias dar um passo na nossa conversão diária. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos a bênção de Deus por intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe, a bênção que nós vamos receber com a sua relíquia. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.